Olá, cara aluno, cara aluna, eu sou o professor Vitor Navarro e nós vamos estar aqui hoje dedicado ao estudo do tema Lei de Abuso de Autoridade, uma legislação que veio em 2019 alterando, na verdade revogando, reformulando a legislação pretérita, uma legislação já da década de 60, e essa legislação nós vamos explorar através de uma leitura direcionada alguns pontos principais que podem ser objetos da sua prova. Vamos ao tema. Senhores, antes de mais nada, nós vamos começar aqui com uma dica de ouro. Ou seja, nós vamos começar explorando uma informação, antes mesmo da leitura da lei, que é uma informação que pode ser explorada de diversas formas com pegadinhas de prova. Quais sejam? Primeiro, todos os crimes previstos na nova Lei de Abuso de Autoridade, que é a Lei 13.869 de 2019, eles possuem pena de detenção, ou seja, não há nenhum crime na legislação de abuso de autoridade que prevê como pena privativa de liberdade a reclusão. Quais são as consequências práticas dessa informação? Não a lei de abuso de autoridade, por ser apenada com detenção, ela impede a decretação judicial da interceptação telefônica, porque descumpre o requisito da lei de interceptação telefônica, e ela também não autoriza o regime inicial fechado. Então, isso aí são duas informações que não estão expressamente na lei, não está escritos na lei. A gente extrai isso através de uma interpretação sistemática com a legislação, tanto da lei de interpretação de interceptação telefônica, quanto do Código Penal. A gente extrai essa interpretação que pode ser explorada em questões e, além disso, todos os delitos da lei de abuso de autoridade são dolosos, ou seja, não há nenhuma modalidade delituosa praticada mediante culpa, ok? Então, essa é uma dica de ouro. Vale a pena anotar essa informação, porque o examinador ele pode pegar o texto da lei e alterá-lo a fim de explorar esse conteúdo. Vamos lá. Vamos começar com as disposições gerais. Nós vamos fazer aqui uma leitura direcionada, partindo do pressuposto que a cobrança, que o examinador ele vai cobrar o conhecimento da lei de abuso de autoridade muito em cima do texto legal, com alguns toques ali de jurisprudência. Então nós vamos focar essencialmente no texto da lei através de uma leitura direcionada, ok? Vamos lá. O artigo 1º da Lei 13.869, que é a Lei de Abuso de Autoridade, ele diz que esta lei define os crimes de abuso de autoridade cometidos por agente público. Espera aí, deixa eu só pegar aqui, ó. Marca texto, amarelo. Cometidos por agente público, servidor ou não, no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, quando esse servidor ou não ele abuse do poder que lhe tenha sido atribuído. Então, ainda no artigo 1º, nós podemos verificar que ela vai abrir aquele conceito de servidor público para englobar não só aquele titular de um cargo efetivo ou até mesmo comissionado, mas ele vai considerar o servidor público no sentido amplo, tal como a lei de improbidade administrativa faz, tal como o próprio Código Penal, quando vai conceituar lá o funcionário público, também faz. Então, daqui nós vamos extrair posteriormente aquele questionamento se o mesário, se o concessionário de serviço, o concessionário de um prestador de um serviço público, se o particular pode ou não cometer abuso de autoridade. Nós vamos explorar essa situação. Vamos verificar aqui qual que é o bem jurídico tutelado, o que essa lei busca proteger. Então, na verdade, nós percebemos que o crime de abuso de autoridade, ou melhor, os crimes de abuso de autoridade,
eles são delitos pluriofensivos. O que é isso? Às vezes eles vão proteger mais de um bem jurídico no mesmo tipo penal, ok? Então, às vezes nós vamos ver o legislador tutelando a liberdade de locomoção, a liberdade individual, o direito à assistência de um advogado, a intimidade e a vida privada, assim como o bom funcionamento do Estado, ok? O parágrafo 1º, ele nos diz, e aqui vem assim, um ponto crucial na leitura da legislação, que é são os elementos que vão caracterizar se a conduta praticada é tida como um abuso de autoridade ou não. Então, para que eu tenha um abuso de autoridade, não basta uma conduta dolosa. Olha só, não basta. Além do dolo, eu tenho que ter um elemento subjetivo específico, que são 4 praticamente, que está previsto no parágrafo 1º do artigo 1º da lei. Quais sejam? O intuito de prejudicar alguém, o intuito de se beneficiar ou beneficiar terceiro, o mero capricho ou a satisfação pessoal. Então, quando a gente está falando de abuso de autoridade, eu tenho que ter um ato doloso, praticar uma das condutas prevista na 13689, algum dos tipos penais lá previstos, e além do dolo, essa conduta ela tem que ser alinhada com a intenção de prejudicar alguém, beneficiar a si mesmo ou a terceiro, por mero capricho ou satisfação pessoal. Então, se eu não tiver um desses 4 elementos subjetivos específicos, nós poderemos enquadrar a conduta em outro delito, porém não será um abuso de autoridade, ok? O parágrafo 2º ainda do artigo 1º, ele vai nos trazer a vedação ao crime de hermenêutica ou ao crime de interpretação. Então, muito se discutiu se a avaliação equivocada de fatos e provas se poderia ser um ato tipificado como crime ou não. Então, se eu na condição de um policial militar, eu avalio fatos, tomo uma providência, o delegado, por sua vez, avalia os mesmos fatos de forma divergente, de forma diferente, toma uma providência, e o promotor também, e o juiz também, ou seja, eu tenho uma mesma unidade fática com visões e interpretações diferentes. Então, o que o legislador ele fala? Que se a avaliação for de fatos ou provas, obviamente que aqui a gente está falando de interpretação. A gente não está falando de alteração de local de... A gente não está falando de prática de crime. Está falando de interpretação de fatos e provas. A interpretação, ainda que revista em sede judicial, não é tida como crime. É isso que vai dizer que a divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade. Ok? Então vamos guardar essa informação dos 4 elementos subjetivos específicos, que é prejudicar, beneficiar, mero capricho e satisfação pessoal, e a vedação ao crime de hermenêutica. Seguindo, quem pode então cometer um crime de abuso de autoridade? A resposta lá no artigo 2º da lei, que são os sujeitos ativos do crime de abuso de autoridade. O que o legislador nos trouxe? Ele nos trouxe um rol exemplificativo. Sempre que o legislador ele encerra o dispositivo legal com compreendendo, mas não se limitando, essa expressão ela nos indica que ele está se referindo a um rol exemplificativo. E no artigo 2º, ele abre esse rol de sujeitos ativos de forma bastante ampla. Vamos ver. Então, o servidor público, militar ou pessoa a eles equiparadas podem praticar o abuso de autoridade. Membros do Poder Legislativo, Executivo, Judiciário, Ministério Público, tribunais ou conselhos de conta. Além do parágrafo único, prevê que reputa-se agente público, para os efeitos dessa lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, eu acho que o legislador coloca isso aqui só para pegar o mesário, né? Por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investimento,
Vínculo, mandato, cargo, emprego ou função em órgão ou entidade abrangidos pelo caput desse artigo. Ou seja, nós temos um conceito aqui amplo, abrangente, para não deixar ninguém de fora. E a gente tem aquela casca de banana de prova, que aí o particular, ele pode ou não cometer abuso de autoridade. Nós vamos ver já já. Tá aí então. Ainda explorando os sujeitos do crime, nós temos que se trata de um crime próprio, que é aquele delito que exige uma característica específica do sujeito ativo, acabamos de ver. A figura do agente público, olha bem, a figura do agente público, ela é uma elementar do crime. Então, ela é uma elementar do crime. E se nós formos relembrar lá o artigo 30 do Código Penal, ele fala que as elementares se comunicam. O que exige isso? O que significa isso? Vamos aqui para a tela. Se o particular souber da condição de agente público e entrar em comunhão de esforços com esse agente público para a prática de um crime de abuso de autoridade, é possível sim que ele responda por abuso de autoridade. Então, olha só, o particular ele pode sim cometer um crime de abuso de autoridade, desde que ele esteja em comunhão de esforços com um agente público alcançado pelo artigo 2º da lei e que ele saiba dessa condição. Ok? Então, essa informação é importante a gente levar para a prova. Falamos do sujeito ativo e o sujeito passivo. O sujeito passivo do delito de abuso de autoridade sempre vai ser ou o Estado ele sempre se figura, né? Ainda de forma imediata ou mediata, vai depender. Nós vamos ter uma pessoa física ou jurídica afetada e o Estado. É por isso que os doutrinadores falam em dupla subjetividade passiva. Ok? Vamos prosseguir. Está aqui uma informação importante. Então, olha só. E a gente tem que fazer uma leitura atenta do parágrafo 1º com o caput do artigo 3º para não confundir. O artigo 3º caput ele estabelece que a ação penal é pública incondicionada. Ou seja, quando nós estamos diante de uma ação penal pública incondicionada, os órgãos de persecução criminal do Estado podem agir de ofício. O que significa isso? Eu não dependo da representação, eu não dependo da manifestação de vontade da vítima em ver a persecução penal ser iniciada. Ok? Então essa informação está no caput. E o parágrafo 1º, ele nos traz uma informação que já está prevista lá no Código de Processo Penal, mas o legislador entendeu por bem repetir, que ele vai dizer o seguinte, que será admitida a ação privada se a ação penal pública não for intentada no prazo legal. O que significa isso? É a ação penal privada subsidiária da pública. Aqui nós estamos falando é o particular, é a vítima acionando o juiz de Estado. Mas ela só pode fazer isso em qual hipótese? Diante da inércia do órgão acusador, que é o Ministério Público. Então, será admitida ação privada se a ação penal pública não for intentada no prazo legal. Qual que é o prazo legal? O prazo legal é o término do período estabelecido para o Ministério Público oferecer a denúncia. Vai depender se o investigado estará na condição de preso ou solto. 5, 15 dias, não ofereceu denúncia, a vítima pode interpor aí, a ação privada subsidiária da pública. O que não vai esvaziar, que não vai retirar a condição do Ministério Público atuar naquele processo. Por quê? Assim como o Código de Processo Penal, a Lei de Abuso de Autoridade estabelece que caberá ainda ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la, oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecendo elementos de prova, interpondo recurso e, ao mesmo tempo, diante da negligência do querelante, retomar a ação como parte principal. Ok? Então, não vamos confundir. Quem propõe a ação penal, Ministério Público, titular da ação penal.
ok? Porque nós estamos falando de crimes de ação penal pública incondicionada. Esgotou o prazo de oferecimento da denúncia para o Ministério Público propor ação penal. Ele não propôs, cabe a ação privada subsidiária da pública, ok? Em qual prazo que a vítima, que o particular, pode propor essa ação privada subsidiária da pública? A resposta no parágrafo 2º, 6 meses, prazo decadencial, ok? Só que, vem comigo, extrapolou esses 6 meses. O que o legislador nos diz? O que a lei nos diz? A vítima, o particular, já não pode mais propor a ação privada subsidiária da pública. E o Ministério Público, ele pode propor depois desse prazo? Sim. O que ele deve observar? Só o prazo prescricional. Aí ele vai ter que pegar a pena em abstrato, prevista para cada crime, jogar lá no 109 do CP, para ver se o crime está prescrito ou não. Não tendo ocorrido a prescrição, ele pode oferecer denúncia. Ok? Então essa informação é importante trabalhar bem o artigo 3º para não confundir o prazo decadencial da ação privada subsidiária da pública, que são 6 meses, com o prazo de oferecimento da denúncia do Ministério Público, que vai depender de investigado, solto ou preso, ok? E para o prazo do limite prescricional para o oferecimento da denúncia por parte do Ministério Público. São situações que se assemelham, mas não se confundem, ok? Vamos lá. E tá aqui, esse artigo 4º, ele vai nos trazer os efeitos da condenação. Os efeitos da condenação, eu aposto muito como objeto de prova, porque são efeitos que o legislador ele pode induzir um erro ali muito facilmente, porque nós vamos perceber que aqui não é previsto multa. É isso mesmo. O abuso de autoridade, como efeito da condenação, ou até mesmo como pena diversa da restritiva de liberdade, não é prevista multa. Então, é até meio contraintuitivo, né? Então, o examinador ele pode lançar lá como efeito da condenação ou como das penas a multa. E não há essa previsão legal aqui na lei de abuso de autoridade. Ok? Vamos aqui. São efeitos da condenação: obrigação de indenizar o dano. Ok? E olha que interessante. Olha que interessante. A obrigação de indenizar o dano, o legislador trouxe uma previsão aos moldes lá do 387 do CPP, que fala que o juiz pode, a requerimento, então ele não pode fazer isso de ofício, se houver requerimento, o juiz pode fixar logo na sentença um valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração. Ou seja, nós temos a obrigação de indenizar o dano, que eu vou ter que mensurar esse dano causado, e o juiz pode fixar a requerimento também um valor mínimo de reparação. Ok? O inciso 2, inabilitação para o exercício de cargo, mandado ou função, aonde que vai estar a pegadinha? Na alteração do prazo, de 1 a 5 anos, e além da perda do cargo, mandado ou função. Ou seja, nós temos aí efeitos da condenação, obrigação de indenizar dano, inabilitação do exercício do cargo de 1 a 5 anos e a perda do cargo do mandado da função, ok? Nós vamos parar por aqui e nós vamos retomar no próximo bloco, já fazendo a leitura do parágrafo único do artigo 4º.